Flávio empatando com Lula aí no segundo turno. Esses dados aí te surpreenderam de alguma forma? Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, de volta de férias aí, uma energia toda aí, porque esse ano vai precisar, né? Teremos aí um 2026 muito animado e eu acho que é o primeiro sinal já está colocado aí nesses números aí que você coloca, né? Da Atlas Intel que foram divulgados hoje. Olha, respondendo diretamente a pergunta que você me fez, para mim não ficar de enrolão aqui, não me surpreende tanto, né? Acho que a gente já falou aqui, não sei se com você, ou com o Tardão, ou com o Ítalo, mas eu já tinha umas suspeitas algum tempo atrás, eu venho comentando isso, que, por exemplo, se o Jair Bolsonaro tivesse aceitado a derrota lá em 2022, passado a faixa, né, e trabalhado, tivesse vindo atuando na oposição dentro do recorte democrático, né, corretamente como se esperava, talvez ele hoje fosse o favorito, tivesse inclusive na frente aí do Lula nas pesquisas, né? Eu acho que o que essa pesquisa da Atlas Intel coloca, principalmente, é que não existe mais eleição fácil no Brasil. Qualquer cenário que a gente vê colocado, muito provavelmente vai ser uma disputa definida aí no 50+1, 50+2, né? A gente sabe que pesquisa nesse momento atual do cenário tão longe, né? Tão ali sem as estratégias de campanha colocadas em campo, né? Sem as alianças bem formadas no Estado, acaba sendo muito mais um medidor de temperatura pré-eleitoral ali, para ver a viabilidade dos candidatos, ver como é que estão essa movimentação, né, com relação às pesquisas, a evolução que vai ocorrendo. E eu acho que o que dá para cravar, né, com relação a esse número agora, já tão antecipadamente, lembrando que a gente ainda está no final do segundo mês do ano, é isso, né? Primeiro, aquela tese de que tem uma chance do Flávio Bolsonaro estar só blefando, ser trocado por outro candidato, talvez o Tarcísio de Freitas, já era, né? Praticamente enterrado já vinha sendo enterrado nos últimos números. Eu acho que essa pesquisa agora, dando esse empate, diferente inclusive de outras pesquisas, mata isso. E a segunda questão, né, é essa: a gente vai ter um cenário muito disputado, não há um franco favorito, nem mesmo entre o Lula, nem mesmo entre aí a oposição. A Atlas Intel, é importante falar isso, ela tem uma polêmica, né, Raquel? Ela sempre é mais questionada do que as outras. Primeiro, porque ela tem umas polêmicas ali, todos os especialistas em pesquisa questionam a estratificação social que ela faz, e também há uma polêmica com relação a essa questão dos formulários digitais, né? Todo mundo vê com muita desconfiança isso. E ela é uma pesquisa conhecida por prever cenários, ela antecipa cenários muitas vezes, né? O que faz muitas vezes que ela acerte, mas que também fez que ela já errou ali em outras situações. Em 2022, por exemplo, os resultados dela não foram tão bons, mas em 2018 ela conseguiu ser muito bom ali na disputa com relação à presidência aqui no Brasil. Então é uma pesquisa que tem uma polêmica, mas não dá para também, né, tirar a credibilidade do estudo. É um instituto sério, embora a gente saiba que tem essa questão do Brasil de que, dependendo do resultado, um lado ou outro costuma ser bastante crítico às pesquisas. 2022 mesmo, Jair Bolsonaro, mesmo sendo a campanha que mais contratou pesquisas, era também a que mais questionava. Mas voltando aqui ao resultado rapidinho, Raquel, que eu acho que a gente está meio apertado com o tema, que a gente tem é isso, né? Uma pesquisa muito que mostra um cenário muito acirrado, mas dados que vêm muito cedo, né? Por exemplo, a gente tem um ponto que ainda não foi colocado nessa equação ainda, eu acho, que é a fragilidade do perfil do Flávio Bolsonaro. Entre os candidatos que estão colocados, o Flávio é talvez o que tenha maior número de implicações éticas e legais, né? A questão da rachadinha, amplamente conhecida, acusações de envolvimento ele com algumas irregularidades aí que não merecem nem ser questionada agora, nesse atual momento. Então, o pessoal parece que está esperando ser confirmado para isso ser explorado. Então ele é um candidato, como costumo dizer, que tem uma ficha corrida muito extensa. Isso vai certamente ter um peso contra ele na campanha. Não vai dar para ele falar o que o pai falava, né? Me chama de corrupto e tudo mais, não tem acusação contra mim, quando o Flávio já é um cara conhecido por ter muitos questionamentos na justiça. Inclusive os bolsonaristas mesmo colocavam isso quando falavam que preferia que o Tarcísio fosse o candidato. E agora, por outro lado, Raquel, eu falaria que o governo está tendo uma dificuldade de compreender a dificuldade desse cenário, está metendo muito os pés pelas mãos num momento muito delicado. Tem muita gente falando que essa pesquisa reflete aquela questão do carnaval, né? Que foi um erro, o governo tem endossado publicamente um desfile alegórico ali, elogioso ao presidente Lula, né? E atacando conservadores. Eu acho que isso pode ter tido algum peso, mas isso é uma coisa menor, ou que no mínimo vai passar daqui até a campanha. O que eu acho que é mais complicado são essas ações, por exemplo, que a gente teve essa semana, de aumentar a taxação sobre, né, produtos ali, hardware, importação e tudo mais, que vai provocar um aumento generalizado de preços em questão de videogames também, mas também na computação e em celulares. Atinge toda a população, não é só classe A e B. Então eu acho que o governo está tendo um timing muito ruim para anunciar esse tipo de coisa. No pé de uma eleição, vem uma ação como essa que tem uma muito mal vista, num governo que já é
conhecido e taxado muitas vezes pela ser um governo taxador, né? Taxado de taxador, né? O famoso taxade também já virou uma questão que até gente que não necessariamente é bolsonarista tem um pouco de receio com o governo Lula com relação a isso. Vem uma decisão dessa num momento tão delicado, mostra que talvez aquela história, né, Raquel, de que muita gente falava, ó, o Lula prefere que o candidato seja um Bolsonaro, que parece ser uma disputa mais fácil que um Tarcísio, realmente está subindo a cabeça de algumas pessoas. É um erro, um equívoco. É muito complicado anunciar esse tipo de taxação agora. Eu acho que a gente vai ter uma disputa muito complicada aí pela frente, mas o governo não está se ajudando tanto não. Talvez esses números agora ajudem ali a despertar uma preocupação, um senso crítico maior, né, a banalizar o quão populares ou não são medidas como essa, Raquel.